Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Liderar para Avançar. Eu sou Janice Passini e hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais difíceis de encarar. Não é porque é complicado entender, mas porque é desconfortável admitir. Hoje nós vamos falar sobre ganância. Mas antes de entrarmos neste assunto, deixa eu te contar uma história. Uma história real de alguém que tinha tudo para prosperar, mas perdeu tudo porque nunca conseguiu controlar um desejo. O desejo de ter mais a qualquer custo. A história que todo líder precisa ouvir. Há alguns anos, um homem chamado Rafael, empresário, inteligente, extremamente trabalhador, decidiu abrir uma empresa, uma pequena empresa. Ele começou com honestidade, dedicação, com foco e fé. Nada caía do céu, tudo era conquistado com esforço. Sua família era simples, mas feliz. Um lar tranquilo, uma vida organizada, um sonho em construção. O negócio começou a crescer e crescer rápido. O que era pequeno empreendimento se tornou uma empresa reconhecida na cidade. Rafael contratou funcionários, comprou equipamentos, expandiu o espaço físico. E esse crescimento, que deveria ser uma bênção, passou a ser a porta de entrada para uma tentação silenciosa. Um fornecedor ofereceu uma vantagem pequena, inofensiva. Todo mundo faz, diziam ele. Você seria bobo se não aceitar, reforçavam. Era apenas o primeiro passo, a primeira rachadura. E como toda rachadura, ela parecia pequena demais para ser o problema. Salomão costumava alertar sobre isso. O coração do homem é enganoso, ou seja, raramente percebemos que caímos, até já estarmos no chão. Rafael aceitou, e ao aceitar, uma porta espiritual foi aberta. De repente, pequenas vantagens se tornaram grandes vantagens. Pequenos desvios se tornaram hábitos. Pequenas concessões se tornaram estilo de vida. A empresa crescia, mas a alma diminuía. O lucro aumentava, mas a paz diminuía. A conta bancária engordava, mas o coração definhava. E um dia, quando as práticas finalmente foram descobertas, ele perdeu tudo. Perdeu a empresa, perdeu credibilidade, perdeu empregos, perdeu a paz e quase perdeu a própria família. Mas isso não é o mais triste. O mais triste é que Rafael não virou ganancioso quando ficou grande. Ele se tornou ganancioso quando parou de vigiar o próprio coração. E é por isso que Salomão adverte. O que é ávido por lucro desonesto transforma sua casa, mas o que repudia o suborno viverá. Está em Provérbios capítulo 15, versículo 27. Hoje você vai entender profundamente por que essa sabedoria é tão poderosa e tão necessária para líderes modernos. Hoje você vai entender o que é ganância segundo Salomão, porque o lucro injusto destrói a vida de um líder, como a ganância muda a alma de uma pessoa, como ela afeta a família, o propósito, a paz e a comunhão com Deus. E principalmente, como o líder pode se proteger dessa armadilha. Prepare-se, esse episódio pode confrontar, mas também pode libertar. A verdade número 1, a ganância não é sobre dinheiro, é sobre desejo. A primeira coisa que precisamos entender é simples. Ganância não é falta de dinheiro. Ganância é excesso de desejo. Salomão nunca demonizou prosperidade. Pelo contrário, ele elogia o trabalho duro, a diligência, a disciplina e a administração inteligente. O problema nunca foi ter muito. O problema sempre foi querer mais do que deveria. Ganância é quando o lucro fala mais alto do que a consciência, quando o desejo cresce mais rápido do que o caráter, quando o agora importa mais do que o futuro, quando o ganho importa mais do que o caminho e quando o líder negocia valores para conquistar vantagens. E aqui está o ponto central. A ganância não aparece quando estamos em necessidade. Ela aparece quando estamos em crescimento. E é no crescimento que o líder começa a achar que merece mais. E é no crescimento que o coração se torna vulnerável. E é no crescimento que o apenas dessa vez se torna rotina. Ganância é um desejo fora de controle. E desejo descontrolado sempre se torna destruição. A verdade número 2. O lucro injusto gera consequências invisíveis, mas certas. Salomão diz algo sério. O lucro desonesto transforma a casa.
E essa palavra transforma, no hebraico significa afligir, agitar, causar instabilidade profunda, destruir silenciosamente. É como um cupim, você não vê até desabar, você não percebe até perder o controle, você não nota até o peso da culpa ser maior do que a alma. A ganância cria rachaduras invisíveis, a ansiedade aumenta, a culpa corrói, o sono diminui, a paz some, a mente se torna pesada, a família perde confiança, decisões se tornam precipitadas e a alma fica inquieta. E de repente, um lar que antes era tranquilo se torna um ambiente tenso, instável, emocionalmente quebrado. Salomão sabia o que dizia: nenhum líder ganancioso tem paz, nenhuma casa sustentada por desonestidade permanece em pé. A verdade número 3, a ganância muda a forma como o líder enxerga as pessoas. Ganância desumaniza. Um líder ganancioso não vê pessoas, vê oportunidades, não vê equipe, vê degraus, não vê clientes, vê números, não vê relacionamentos, vê ferramentas. E isso é profundamente espiritual, porque quando você passa a usar pessoas, você perde a capacidade de amar pessoas. A ganância endurece o coração. Salomão sabia, ela mata a compaixão, ela apaga a sensibilidade, ela seca o espírito. E é por isso que líderes gananciosos manipulam, escondem, distorcem, exageram, omitem, prometem o que não cumprem, vendem o que não entregam e oferecem o que não vivem. Isso não é apenas falta de integridade, é falta de verdade interna, é falta de identidade. A verdade número 4, a ganância rouba a paz e nada paga o preço da paz. Salomão diz: melhor é o pouco com justiça do que grandes lucros sem retidão. E isto é precioso, porque você pode ter muito dinheiro, muitas conquistas, muito sucesso e mesmo assim dormir com medo. Não existe travesseiro mais duro do que a culpa. Não existe noite mais longa do que de alguém que teme ser descoberto. Não existe vida mais pesada do que de alguém que vive com segredos. Ganância promete segurança, mas entrega ansiedade. Promete vantagens, mas entrega perda. Promete vitória, mas entrega derrota. A verdade número 5, o líder íntegro realmente vive. E então, Salomão completa: mas o que repudia o suborno viverá. Olha que forte, não é apenas prosperará, é viverá. Ou seja, a integridade é vida, é paz, é descanso, é força, é liberdade, é leveza, é proteção divina, é prosperidade que não machuca, é crescimento que não destrói, é bênção sem culpa. Um líder íntegro dorme tranquilo, fala com autoridade, caminha com dignidade, constrói confiança duradoura, atrai oportunidades verdadeiras, inspira pessoas, vive sem medo, cresce com propósito. Integridade é a maior forma de prosperidade que existe. Agora vamos à parte prática. Como um líder pode controlar a ganância? Agora vamos para o mais importante. Como você, líder, pode se blindar da ganância? Aqui estão os princípios práticos, sólidos, profundos e transformadores. Primeiro princípio: faça perguntas de autoexame. Antes de qualquer decisão, pergunte: eu contaria isso com tranquilidade para minha família? Eu explicaria isso com paz diante de Deus? Eu aceitaria que isso fosse publicado em uma matéria de jornal? Isso compromete meus valores? Isso rouba minha paz? Se uma dessas perguntas te incomodar, pare, reavalie, ore, escute a consciência e não a pressa. Segundo, escolha o caminho longo, nunca o atalho. O caminho longo exige paciência, caráter, consistência, renúncia, responsabilidade, profundidade. Mas deixa raízes, e raízes sustentam.
Atalhos oferecem rapidez, mas cobram caro. Crescimento rápido demais pode destruir uma vida lenta demais para acompanhá-lo. Terceiro, priorize relacionamentos acima de resultados. Pessoas sempre vêm antes de números, sempre. Um líder que sacrifica pessoas para ganhar coisas, perde os dois. 4. Pratique transparência radical dentro de casa. A ganância prospera no segredo e morre na luz. Converse com a sua família sobre decisões financeiras, riscos, pressões, planos, limites, medos. Quando a família participa do processo, as tentações diminuem. Quinto, ore diariamente por integridade. Peça a Deus discernimento, sensibilidade, contentamento, paz, clareza, sabedoria, firmeza diante das tentações, gratidão, um coração satisfeito. Quem ora, vigia. Quem vigia, não cai. Quem não cai, prospera. A grande lição de Salomão. No final de tudo, Salomão resume assim: o ganancioso transforma a sua casa, o íntegro vive. Ou seja, ganância destrói, integridade protege. Lucro injusto confunde, honestidade ilumina. Desejo fora de controle mata. Gratidão preserva. E no fim, o líder íntegro descobre uma verdade. O lucro verdadeiro não vem do que se ganha, mas do que não se perde. Se esse episódio falou com você, deixe aqui seu like, se inscreva no nosso canal Liderar para Avançar e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se, antes de buscar lucro, busque sabedoria. Antes de buscar crescimento, busque caráter. Antes de buscar resultado, busque integridade. Porque o líder que controla a ganância se torna forte, estável, confiável e abençoado diante de Deus e dos homens. No próximo episódio da nossa série, continuaremos aprendendo com Salomão como liderar com sabedoria, propósito e constância. Que Deus te abençoe profundamente e até o próximo vídeo.